Olá, sou professora Suzana Freitas e essa é mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. Seja muito bem-vindo e vamos lá! Gente, na aula passada eu deixei um questionamento. A matéria, ela pode mudar de estado físico? Se ela pode mudar, o que é que provoca essa mudança? E aí, você pensou? Analisou o mundo ao teu redor? Viu a matéria se transformando? Analisou se ela está passando de estado físico? O que é que está provocando essa mudança? Se a gente parou realmente para analisar, a gente vai perceber que todas as substâncias elas podem ser encontradas nos três estados físicos: no sólido, no líquido e no gasoso. E que elas vão depender da oferta de temperatura e da pressão. Qualquer alteração nessas duas grandezas pode provocar a mudança de estado físico. Vejam só. A temperatura, quando ela aumenta, ela está doando calor para as moléculas, fazendo com que elas se agitem mais. Agitação é energia cinética, é movimento. E isso faz com que elas vão para o estado de agregação com maior movimentação. Então, se ela estiver no sólido, ela passa para o líquido. Se estiver no líquido, passa para o gasoso, certo? Já a pressão, ela atua de forma diferente. A pressão, quando ela vai aumentando, ela vai obrigando o corpo a ficar comprimido, a ficar juntinho. E com isso, acaba diminuindo a movimentação entre as moléculas, fazendo com que elas fiquem no estado de agregação com menor movimentação. Assim, se um material está no estado gasoso e eu aumento a pressão, ele vai tender a ir para o estado líquido. Se ele está no estado líquido e eu aumento a pressão, ele tende a ir para o estado sólido. Então, percebam que quando eu aumento a temperatura, o diagrama da mudança de estado, ele vai tender do sólido para o líquido, para o gasoso. Já na pressão, quando eu aumento a pressão, o diagrama vai tender a passar do gasoso para o líquido, para o sólido. Então, temperatura e pressão, elas funcionam de forma contrária para essa alteração da mudança de estado físico. E daí, todas as substâncias a gente consegue mensurar, a gente consegue medir em que ponto essas grandezas elas permitem a passagem de estado. É como se fosse o limite. Elas aguentam até certa temperatura no estado sólido. Se eu aumento, ela passa para o líquido. Aguenta até certa temperatura no estado líquido. Se eu aumento, ela passa para o estado gasoso. É a mesma coisa se há diminuição. E é o mesmo se a alteração for na pressão. Certo? Para título de estudo, a gente vai focar agora nas mudanças de temperatura, tá certo? Então, aqui nós vamos estudar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que são os limites das mudanças de estado. Vamos aqui para o diagrama para que tudo fique bem claro na nossa cabeça. Vamos começar determinando esse estado de agregação. Percebam que aqui as moléculas estão bem próximas, bem unidas, bem agregadas. Esse daqui, claro, é o estado sólido. Vou representar só pela letra S. Nesse meiozinho aqui, eu tenho as moléculas próximas, mas não tanto. Elas ainda mantêm a coesão, mas elas já estão mais agitadinhas. Esse daqui é o estado líquido. E nesse terceiro momento aqui, vejam que as moléculas já estão bastante agitadas, elas nem mantêm a coesão.
elas estão já bem afastadas. Esse então é o estado gasoso. Então, para a mudança do estado sólido para o líquido, a gente vai ter uma temperatura limite, vai ter um ponto com as grandezas limites, que eu vou chamar de ponto de fusão, em que, se eu aumento a temperatura, ele vai passar para o estado líquido e vai passar pelo processo chamado de fusão. Então, quando o material está no estado sólido e ele passa para o líquido, o que ele sofre é a fusão. Quando ele está no líquido, ganhou mais temperatura, ele vai para o gasoso, passando pelo processo de vaporização. E daí, o que acontece é que o contrário também pode acontecer. Se o material está no estado gasoso e ele perde temperatura, ele pode passar para o estado líquido, fazendo a ação que a gente chama de liquefação ou condensação. Já se o material está no líquido e perde temperatura, ele pode passar pelo processo de solidificação e chegar no estado sólido. Aqui só vou fazer um reforço, que se a gente mudar a pressão, isso também acontece. Mas aí a pressão funciona de forma contrária à temperatura. Muitas vezes os materiais, eles podem ainda ter uma mudança de estado físico em que pula um estado. Ele pode passar direto, sair do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Todas as vezes que ele pula uma etapa, a gente chama de sublimação. Daí é comum, quando é do sólido para o gasoso, ser só a sublimação, e quando é gasoso para o sólido, eu posso encontrar com o nome de sublimação ou com o nome de ressublimação. Tá? Então, esse aqui é o diagrama da mudança de estado físico, certo? Lembrando que o ponto de fusão e o ponto de ebulição são as temperaturas limites para uma mudança ou outra. Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo da água. Considerando a água, o que a gente vai ter? A água no seu estado sólido vai ser chamada de gelo. No estado líquido vai ser água líquida. E no seu estado gasoso a gente chama de vapor. Considerando a água, a gente tem como ponto de fusão a temperatura de 0 graus Celsius. E como ponto de ebulição, a temperatura de 100 graus Celsius. Vejam que a água, ela baseia a escala de Celsius, né? Números bem redondinhos, 0 e 100. Então, o que acontece? Vamos considerar que a gente está na temperatura de 25 graus. Esse é meu primeiro momento. A 25 graus, a temperatura é maior que 0 e menor que 100. Então, ela está entre o 0 e o 100. A gente vai encontrar a água no seu estado líquido. Mas vamos dizer que ficou muito quente. Peguei essa água e coloquei para fazer um cafezinho.
Aí eu liguei o fogo e a água ela começa a aquecer. Ela aquece, 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 até chegar a 100 graus Celsius. Esse é meu segundo momento. A 100 graus Celsius, ela começa a entrar no estado de vaporização e ela começa a evaporar, formando aquela fumacinha que a gente conhece. Então, ela fez o processo de vaporização, se tornando vapor de água. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um prato na boca da chaleira. E daí, eu vi que o vapor, ao tocar no prato que estava a 30 graus, fez com que ela voltasse para o estado líquido. Porque quando o vapor tocou o prato que estava a 30 graus Celsius, a água passou para uma temperatura inferior a 100, mas ainda não atingiu o ponto de fusão. Então, aqui ela se encontrou no estado líquido. Daí, eu peguei a água e coloquei no congelador a 0 graus Celsius. Esse é o quarto momento. 0 graus Celsius, ele é o ponto de fusão da água. Então, o que aconteceu? A água que estava líquida passou pelo processo de solidificação, passando agora a ser gelo. Então, o diagrama da mudança de estado, ele vai nos ajudar a localizar qual é o ponto em que um material ele passa de um estado físico para o outro, sendo a fusão a mudança do sólido para o líquido, a vaporização a mudança do líquido para o vapor, a sublimação a mudança instantânea do sólido para o gasoso. Temos também a mudança do vapor para o líquido, que pode ser chamada de liquefação ou condensação. E também a mudança do líquido para o sólido, chamada de solidificação. Se o vapor passar direto para o estado sólido, a gente chama de ressublimação. E aí, compreendeu? Tu pode rever essa videoaula, anotar tuas dúvidas e me procurar, certo? Um beijão e até a próxima!